Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouça agora uma palavra de poder com o pastor Marcelo Silva, da Igreja do Cristo Ressuscitado. Abre 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Vocês falaram que ela não vinha, né? A ela aí. Viu? Fala mais. 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Vamos ler o texto, eu vou dar o título da mensagem de hoje. E diz assim, ó. Preste atenção nesse texto. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofras por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Vou ler mais uma vez, ó. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofras praticando o que é bom, do que praticando o que é mal. Diga graças a Deus. Gente, na vida não existe opção no sofrer. Todos sofrem. Amém? É o título da nossa mensagem de hoje. Na vida não existe opção no sofrer. Todos sofrem. O texto aqui já é um alerta para nós. O texto já está dizendo, olha, quem faz o mal, sofre. Quem faz o bem, sofre. Mas o que ele está dizendo? Mesmo sofrendo, sofra fazendo o que é bom. Amém? Porque é da vontade de Deus. Porque nós estamos chegando a um tempo que está tão difícil, e Paulo já havia dito isso, que chegaria um tempo que a gente ia se cansar de fazer o bem. Tem hora que a gente cansa ou não cansa, gente? Está difícil fazer o bem, mas o texto é um alerta para nós no dia de hoje. Ele deixa bem claro que se é da vontade de Deus, é melhor que você sofra fazendo o que é bom, do que fazendo o que é mal. Porque tanto que faz mal, tanto que faz bem, sofre na vida. Amém? Porque Jesus nunca enganou ninguém. Jesus disse, olha, no mundo vocês vão sofrer. No mundo vocês vão passar por aflições. Vocês precisam ter ânimo, vocês precisam ter bom ânimo. Porque vocês vão sofrer. Vocês vão passar momentos difíceis. Gente, isso vem para todos. Independente se eu faço bem, independente se eu faço mal, mas ele está me orientando aqui que é da vontade de Deus que eu sofra fazendo o que é bom, do que fazendo o que é mal. Tem gente no trajeto da vida, quando irmão, chega de fazer o bem, agora eu vou fazer o mal, não quero saber mais de nada. Tem hora que a gente tem essa vontade, tem ou não tem, gente? Tem hora que parece que o bem não serve para nada. Tem hora que parece a verdade nesse mundo não serve de nada. Parece, mas para Deus não. Para Deus ele está dizendo assim, ó, mesmo que você sofrer praticando o que é bom, sofra praticando o que é bom. Não sofra praticando o que é mal. Amém, gente? Olha o verso 18, ó. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Diga glória a Deus. Amém? Então, se Jesus justo, ele sofreu fazendo o que é bom, ele deixa aqui um conselho através do apóstolo Pedro, que a gente nunca deve desistir de fazer o bem, mesmo a gente sofrendo, mesmo a gente passando decepção,
Mesmo a gente tendo vontade de abandonar tudo, de fazer o que é ruim, como todo mundo faz, e parece que todo mundo ganha fazendo mal, e a gente que faz o bem, parece que a gente não ganha nada, mas é uma utopia, uma ilusão. O texto é claro que a vontade de Deus é que você sofra praticando o que é bom, porque quem pratica o que é bom, uma hora a coisa vira de uma tal maneira, uma hora a bênção chega. Amém? E aqui está dizendo que ele é justo, pagou pelo injusto. Ou seja, não teve ninguém na vida que veio aqui e obedeceu mais do que Jesus. Jesus obedeceu até a morte, e morte de cruz. Amém, gente? Jesus nunca desistiu de fazer o bem. Jesus, ninguém foi mais obediente do que ele. A Bíblia diz que ele se esvaziou lá em Filipenses, assumiu a forma humana. Você sabe o que é isso? Você ser Deus, ser Senhor, você ser patrão, e você se esvaziar do seu senhorio e vir aqui como servo, sofrer na mão dos injustos e ser justo. Amém? Também tem um porém. Deus o exaltou de tal maneira que não existe nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Amém? Porque ele sofreu por todo. Ele não desistiu de fazer o bem sem olhar a quem. Amém? Então, o legado que ele nos deixa aqui é que, se é da vontade de Deus, a gente praticar o que é bom, não o que é mal. Diga graças a Deus. Amém? Ele se esvaziou, assumiu uma forma humana. Amém? Eu, se eu fosse Deus, não faria isso. Não sou, graças a Deus. Amém? Você sabe o que é isso? Você ter o poder, você ter o conhecimento, você ter tudo, de repente se esvaziar, não ter nada, para vir aqui sentir o que eu e você sente. Amém? E olha o que a gente sente nesse corpo aqui, gente. Não é fácil. É ou não é verdade? Tem hora que a gente tem vontade de não fazer mais o bem para ninguém. Paulo disse que a gente haverá um tempo que a gente iria se cansar de fazer o bem. Amém? Não vou nem perguntar quem está cansado, porque eu já sei que você está cansado. Mas a questão não é cansar, a questão é não desistir. Porque ele está deixando bem claro aqui, porque se é da vontade de Deus, pratica o que é bom. Amém? Morra fazendo o que é bom, não o que é mal. Porque Paulo diz que no tempo certo a gente vai colher tudo isso. Diga graças a Deus. Você recebe e entende essa mensagem? O nome de Jesus foi o nome que foi mais exaltado por todos. Por quê? Porque ele foi obediente até a morte. E ele foi tão injustiçado que ele morreu na cruz. Quem morria na cruz era condenado. Quem morria na cruz é porque era malfeitor. Fez mal a alguém. O que Jesus fez de mal para os outros? Nada, diga nada. Mas ele pagou um alto preço. Aí eu pergunto, a gente que quer viver piedosamente como Cristo, que mal a gente faz para os outros? Diga nada. E o que tentam fazer contra a gente? Tudo. Amém? Então a gente está no segmento de Jesus, nós somos seguidores de Jesus. Então não se espante quando as perseguições vierem, não se espante quando a injustiça vier, não se espante, porque nós somos seguidores de Jesus, não somos seguidores de Moisés, não somos seguidores de uma religião. Então a gente vive algo semelhante, veja bem, semelhante a Jesus. E a gente não aguenta muito. Imagina se eu estivesse no lugar de Jesus, hein? Amém, gente? Diga graças a Deus. Observa bem que ele se esvaziou. Vamos ler esse texto em Filipenses capítulo 2. Esse texto é muito interessante, porque, gente, só muito amor mesmo para fazer isso. Tem gente que eu não me colocaria no lugar dela nunca, mas Jesus se colocou no nosso lugar. Para quê? Para nos entender. Então não tem ninguém que nos entende mais do que Jesus. Por isso que ele não condena ninguém. Quem condena é
ama, quem condena é o homem. Jesus, graças a Deus, ele não condena ninguém. E se você está num lugar que te condena, saiba que esse ensinamento não é de Jesus. Jesus não veio aqui para condenar ninguém. Jesus veio para ensinar. Aí aqui o texto diz, 2:5 de Filipenses. O exemplo de Cristo na humilhação. Olha só. Ele precisava passar por isso, mas ele fez questão de passar para nos ensinar. Aí diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Tem gente que não é nada, quer ser Deus, né? E Deus quer tudo, se esvaziou e não quis ser nada, só para entender o que a gente vive aqui. Aí diz, ante a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até onde? Até a morte. Morte de quê? E morte de cruz. Você sabe o que é isso? Ele já veio sabendo o que iria acontecer. Graças a Deus a gente não sabe que vai acontecer nada, né? Porque senão a gente pulava fora do barco. Se a gente sabe o que vai acontecer, Deus me livre, a gente corria. Jesus já veio sabendo o que ele iria passar. Ele se esvaziou, ele veio aqui para nos entender. Ele vai fazendo bem até a morte, morte injusta, morte de cruz. Mas olha o que ele ganhou. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o quê? É o Senhor, para a glória de quem? De Deus Pai. Amém? Ninguém tem um nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Amém? É a maior blasfêmia alguém dizer eu sou mais conhecido que Jesus. Isso é blasfêmia. Não teve nome maior do que Jesus e não terá. Amém? Não, eu sou mais conhecido como Jesus. Lembra que os Beatles falaram? Amém? Não existe ninguém maior do que Jesus, porque Jesus é o próprio Deus encarnado. Amém? É o Verbo que se fez carne. Ele veio aqui, mas sem pecado, tudo bem, mas ele sofreu. Então ele vem dar um recado aqui que na vida não existe opção no sofrer. Todos nós vamos. Sofrendo ou não desista de fazer o bem. Sofrendo ou não, continua até o dia da morte fazendo bem. Porque a seu tempo, se você não desfalecer, você vai colher o todo o bem que você tem feito. Diga graças a Deus. Amém? Agora eu vou te mostrar algo que parecia que ia ser ruim, mas no final deu tudo certo. Vamos lá em Gênesis capítulo 50. É a história desse homem fantástico que foi José. Só vamos ver o final da história dele para a gente narrar um pouquinho. Observa, gente, que José, Deus às vezes, ele permite certo sofrimento na nossa vida para nos treinar para algo melhor. Infelizmente, nós seres humanos, muitos de nós, só aprendemos com o sofrimento. O sofrimento faz a gente ser mais humilde. O sofrimento nos coloca numa condição melhor. Por isso que no mundo, todo mundo sofre, não tem essa. Amém? O próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão sofrer. Não, olha, vem para cá que aqui você vai parar de sofrer. Isso não existe. No mundo a gente vai sofrer. No mundo tem sofrimento. Amém? E aqui a história conta que José, ele dos 17 aos 30 anos,
foi preso injustamente, foi vendido pelos seus irmãos. Eu te pergunto, o que José fez de mal? Nada. Amém? Já reparou que os justos estão sempre injustiçados? Já reparou que aqueles que querem viver piedosamente, viver na verdade, nos caminhos de Deus, eles são injustiçados? E muitas das vezes pelos seus. É o que aconteceu com José. Como nós já conhecemos a história dele, José era sonhador, ele tinha um sonho. E tem gente que não suporta sonho, né, gente? Tem gente que não suporta o nosso sucesso, né? E veja que era irmão de José. Venderam José, mas não conseguiram tirar o sonho de José. Não deixa ninguém tirar o teu sonho, viu, gente? Porque tem gente que é ladrão de sonho. É ou não é verdade? Tem gente que fala, não vai dar certo isso não. Olha, isso aí já tentei. Amém? José, ele se transforma no governador. O sonho dele se transforma em verdade. Mas José sofreu. Entenda e aprenda que tem sofrimento que é para o crescimento nosso. Tem sofrimento que Deus vai permitir para nos treinar, para a gente crescer. A gente vai ter que passar algumas coisas na vida. Parece que Deus vai dar uma ralada assim na gente, né? Para a gente aprender algumas coisas que só a vida pode nos ensinar. Amém? Tem gente que é tão soberba que só a vida, porque Deus abate toda soberba. Amém? Deus faz a pessoa aprender. Não é no caso aqui de José. José injustamente foi vendido. Pensa comigo, gente. Se José soubesse o que ia acontecer, ele não pulava fora, não? José só sonhava coisa boa. José sonhava que viu a estrela, que viu a lua, o sol. Ele só sonhava coisa boa. Amém? A gente quer coisa boa, quer ou não quer? Mas no caminho da coisa boa, gente, tem muito sofrimento. No caminho de coisas grandes, gente, tem sofrimentos maiores ainda. Quanto maior é a bênção, o sofrimento vai ser maior, para nos treinar quando a bênção chegar, a gente não ser fraco. Amém? José teve que aprender primeiro com a escassez, não ter nada, para depois ele ter tudo. Quer dizer, quando ele tem tudo, ele aprendeu com a escassez que ele precisava guardar. Amém? E José foi armazenando e salvou não só o Egito, mas todas as nações. Amém? Sem fazer mal a ninguém. Ele foi injustiçado. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Deus queria mostrar a face dos seus irmãos para José, que estava contando o sonho. Amém? Deus mostrou a face da mulher de Potifar, que estava querendo deitar-se com ele. Deus vai mostrando tudo, para quando Ele te der tudo dele, você está preparado. Diga, eu recebo essa palavra. E quanto maior o sonho, maior serão os problemas até chegar a esse sonho. Se Deus fala para José o que ele ia passar, eu duvido que ele não pulava fora. Se Deus mostrar para a gente que a gente vai passar, eu duvido que a gente fica. É ou não é verdade? Ele só tem sonho bonito, maravilhoso. Mas, gente, até chegar lá, olha, ele sofreu. Mas vou dizer uma coisa, ele chegou e você também vai chegar. Não importa se você está sendo injustiçado, não importa se estão falando de você, mas se você tem um projeto no teu coração, se você está sendo injustiçado, tenha certeza que a tua hora vai chegar. Não desista de fazer o bem. Diga graças a Deus. Então vamos para a história aqui no capítulo 15, versículo 15 do capítulo 50. Olha o subtítulo: a magnanimidade de José. O que é magnanimidade? É atitude generosa, olha bem, de José. Parece ser maligno, né? Mas é o contrário, né? É o contrário. Magnanimidade é atitude generosa. Fizeram todo tipo de mal para José,
Mas José, com a lente de Deus, entende de outra maneira. A gente, quando tem a mente de Cristo, a gente entende de outra maneira, né? A gente entende que para ser exaltado, primeiro vai ter que ser humilhado. Na lente de Deus, a gente entende, para ser grande, primeiro vai ter que ser pequeno. Na lente de Deus, a gente entende coisas que fora da lente dele a gente não consegue entender. Vamos para o texto, no verso 15. Ó. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que fizemos. Amém? O que segurava, o que os irmãos de José pensaram, é que o que segura José de não fazer o mal, sendo ele o governador abaixo só de Faraó, sendo ele o segundo, o que impedia, os irmãos pensavam que o que impedia ele de os matar, de fazer mal, era o pai. E quando o pai morre, eles falaram: agora José vai arrebentar com a gente, agora José vai se vingar da gente. Olha o texto. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: José, perdoa, pois, as transgressões de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão do servo de Deus, de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Amém? Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Eles estavam com medo. Por que eles estavam com medo? Semeou tanto mal, quem semeia tanto mal no final fica com medo. Fez tanto mal para o outro, é ou não é? E agora ele vai me pegar. E agora ele vai me matar. Agora ele está no poder, graças a Deus, que era José, que era o quê? Que tinha atitude generosa, que era um homem generoso, que era um homem que não pagava o mal com o bem. Amém? Ele pagava ao contrário. Amém, gente? Então veja que eles chegam perto do irmão com medo. Agora ele vai matar a gente. Mas preste atenção, gente, na história. Aí diz assim: respondeu-lhe José: não temas, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Amém? Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deu glórias a Deus. Aquilo que parecia ser mal se transformou o quê? Num grande bem. Deus treinou José para tudo isso. José não salvou só o Egito não, viu, gente? José salvou todas as nações. Amém? Então, quanto maior é a bênção, maior será o treinamento de Deus. E o treinamento de Deus dói, hein? E o treinamento de Deus, até a gente ficar do jeito que Ele quer, parece que dá uma ralada na gente. Amém, gente? Glória a Deus. Resumindo a história para a gente orar, preste atenção o que aconteceu com José. Deus abriu a visão dele para entender quem eram seus irmãos. Amém? Deus abre os nossos olhos para ver quem a gente está contando os nossos sonhos, a nossa vida. Amém? Com quem a gente está compartilhando coisas nossas. Deus queria mostrar a José, porque José ia estar no trono. Imagina, lá no trono, comandando tudo e não enxergando nada. Como é que seria o reinado? Então, a primeira visão que ele mostra é na casa dele com quem ele vivia. Amém? Então, a primeira coisa que Deus nos mostra é os nossos inimigos, que estão onde? Na nossa casa.
Eles venderam José, mas eles não conseguiram tirar o sonho dele. Amém, gente? Pensaram, mata ou não mata, mata, não, joga na cisterna, não, vamos vender ele. Amém? E a Bíblia diz que aonde José ia, o Senhor era com ele. Amém? Parece que vai dar tudo errado, né? Não acontece com você? Tem hora que parece que está dando tudo errado, gente. Não, fique em paz. Deus está treinando você. Deus está abrindo seus olhos para você enxergar com quem você compartilha a sua vida, com quem você fala os seus negócios. Amém? Ele mostra primeiro quem? Os de casa, que são os nossos inimigos, são o primeiro de casa. Os que deveriam nos entender, que deveriam nos amar, são que às vezes entendam mal contra a gente, mas isso transforma em grande bem. Foi o que aconteceu com José. No final sai tudo bem. Fala para esse irmão, no final vai sair tudo bem. Deus só está querendo fazer você enxergar o que você não enxergava antes. Amém? Não, é meu irmão. Não, é meu filho. Não, é meu parente. Não, Jesus disse que os inimigos do homem são da própria casa. Amém? Quando ele fala isso, ele deixa um alerta. Ele está dizendo, cuidado, hein? Os piores inimigos seus moram junto com você. Gente, fala a verdade, quem faz mal pra gente? É gente da rua? É gente desconhecida? Quem tenta mal contra a gente é quem? São os da própria casa. Os que tentaram contra José foi quem? Foi os seus irmãos. Amém? Por quê? Por inveja. O cara era sonhador. Ele só vivia sonhando. Amém? E eu acredito que todos nós aqui somos igual a José, temos sonhos. Nós vivemos sonhando. Amém? Então, se tem sonho aí no teu coração, se prepara, que Deus vai te treinar. Deus, quanto maior é a bênção, Ele vai treinar você. Diga graças a Deus. Então ele faz primeiro ele enxergar quem era José, quem eram seus irmãos, para ele saber com quem estava lidando. Amém? José vai parar na casa de Potifar, injustamente ele é preso. Para Deus, fez o quê? Enxergar quem era a mulher de Potifar. Amém? Lá dentro da cadeia ele foi interpretando o sonho, até chegar aonde ele chegou. Foi fácil? Não. Amém? E quando ele chega, ao invés de ele pagar o mal com o mal, o que ele faz? Ele paga o mal com o bem. Amém? A Bíblia diz que ele tinha atitude generosa. Era um homem generoso. Era um homem que não tinha mal no seu coração. Era um homem abençoado. Por isso que a Bíblia diz, aonde José estava, Deus era com ele. Eu declaro, aonde você for, Deus indo com você, sendo com você, fazendo com você, abençoando você. Amém? Que a história é contra José, mas José aqui é cada um de nós. Amém? O personagem aqui da história é José, mas Deus não está falando mais com José. Deus está falando com cada um de nós. Você é o José da sua casa. É você que o Senhor tem trato. É o Senhor, é você que o Senhor vai treinar. E no final a história diz o quê? Vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Amém? Declaro todo o mal que está na sua vida sendo transformado em bem, em vitória. Amém, gente? Dê palmas para Jesus. Que todo mal, que toda injustiça que está sobre a nossa vida se transforma num grande bem. É a mensagem de Deus para o seu coração nesta manhã. Que tudo que você está vivendo, que toda injustiça, não desista de fazer o bem. Eu sei que no ímpeto da nossa ira a gente não tem vontade. Tem gente que até não merece que façamos o bem. Mas a nossa missão é essa. Nós viemos para fazer o bem. Entenda o bem, não é ser bobo não, viu, gente? Ah, o pastor falou que eu tenho que fazer o bem. Ah, eu vou dar tudo para todo mundo. Não é isso. Amém? Vê que Deus vai treinando e vai ensinando a ele o que ele pode e o que ele não pode fazer. Amém? Ele perdoou os irmãos. Mas eu te pergunto, ele pode confiar nos irmãos? Amém? Se te vender
vendeu uma vez, não vai te vender outra não? Se fez o mal com você, não pode fazer outra não? Amém? Tudo vem da onde? Do coração. Perdoou, mas não é obrigado a confiar mais. Amém? Ele não confiou mais nos seus irmãos. Ele disse: eu vou sustentar você, seus filhos, todos, por causa do pai dele. Amém? Vocês fizeram mal contra mim, mas Deus transformou num grande bem. Aí a palavra se cumpre. Amém, gente? A promessa se cumpre. O sonho de José é realizado. E pode ter certeza, gente, o nosso sonho vai ser realizado se a gente continuar no caminho do bem. Não parece não, mas uma hora a bênção vai descer. Eu tenho certeza disso. Você crê nessa palavra? Dá mais uma forte salva de palmas para o nosso Deus.